Olá! Hoje eu vim falar sobre duas atitudes que afastam seus mentores de você, que muitas vezes dificultam a sua comunicação com seus mentores, principalmente a comunicação deles com você. E é muito importante a gente saber dessas duas atitudes para que a gente possa nos prevenir, para manter sempre um elo, uma proximidade com os nossos mentores espirituais, que são, na verdade, aqueles que mais nos ajudam na nossa encarnação, para que a gente esteja mais próximo do nosso propósito de vida na nossa encarnação. Eles são aqueles auxiliadores que vão nos ajudar durante todo o tempo que a gente ficar aqui nessa vida terrena. E essas duas atitudes, muitas vezes, afastam e distanciam você da energia do seu mentor. A primeira delas é a atitude de revolta. A atitude de revolta, a postura energética, emocional de revolta, ela repele o seu mentor. Porque, na verdade, os mentores, eles estão aqui para justamente nos ajudar a lidar com as situações, a aceitar certas situações, a aprender com elas. E a revolta é justamente quando a gente quer fechar os olhos, a gente não quer lidar com a situação da nossa vida. A gente simplesmente se revolta e vai se enchendo de sentimentos de injustiça, de raiva, de ódio, de vitimismo. A gente cede o controle da nossa vida para as mãos de outros seres que não a nossa. Então isso afasta muitas vezes os nossos mentores, porque o nosso mentor quer justamente que a gente tome as rédeas da nossa vida, que a gente seja o protagonista da nossa história, que a gente viva aquelas experiências que a gente tem para viver. E a revolta é a negação, é quando a gente se nega a viver aquilo que foi determinado muitas vezes pela espiritualidade para a gente passar, aquelas situações que a gente precisa passar, como na verdade colheitas de outras atitudes feitas em outra hora ou até mesmo em outras vidas. Então a revolta não ajuda em nada e ela neutraliza a ação dos nossos mentores, porque nós não estamos abertos para escutá-los. Nós estamos o tempo todo fechados na nossa visão, nós ficamos fechados na nossa visão e muitas vezes com raiva do mundo, com raiva de todos, achando que nós somos injustiçados e nos sentindo vítimas da situação. Como que o mentor vai chegar e nos dar um conselho, querer nos orientar para a gente sair de uma situação que a gente está fechado num sentimento de raiva, revoltado, não querendo estar nela? Porque a revolta é justamente a negação, a nossa vontade de não viver uma situação. E um apego muito grande ao sentimento de frustração. Quando estamos revoltados, na verdade estamos apegados às dores, às frustrações que não nos deixam caminhar. É um sentimento de paralisação, é uma paralisia espiritual a revolta. A gente pensa que não, mas é muito forte. Então, às vezes, as coisas que nos acontecem, é muito importante que a gente enxergue o que está acontecendo, que a gente veja, que a gente observe o que nos acontece, as nossas situações da nossa vida, para a gente saber quais escolhas podemos tomar. Sempre sabendo que há uma opção, que você pode sim escolher e que a escolha te dá poder, te dá liberdade. Então, quando a gente tira esse sentimento de revolta, a gente volta a querer agir na nossa vida, a aceitar certas coisas. Aceitar, gente, não é concordar, mas precisamos aceitar certas situações para que a gente passe por elas, que a gente possa aprender aquilo que precisamos. Então, esse sentimento de revolta, ele afasta muitos mentores. Tem pessoas que estão, espíritos, muitas vezes, que desencarnam um sentimento de revolta muito grande. E eles vão para as zonas umbralinas e os mentores tentam acessá-los e não conseguem. Porque muitos lugares nas zonas umbralinas estão fechados em redomas com a energia densa da revolta. No Brasil, até hoje, mesmo passado mais de uma centena de anos que já acabou a escravidão, no Brasil, ainda temos muitos espíritos que estão aqui presos há centenas de anos, há 300 anos, 200 anos, 400 anos, presos na revolta de terem sido escravizados, de todas as dores que sofreram. Só que essa revolta, ela te congela naquele sentimento de dor e você não sai dela. Então eles ficam presos ali, sentindo raiva, querendo vingança. E a gente não passa para o próximo momento, não passa para a próxima página. E esses espíritos muitas vezes estão com os mentores querendo acessá-los, mas não conseguem. E ficam ali 200, 300, centenas de anos
presos em sentimentos de revolta, de vitimismo, de indignação, muitas vezes revoltados com Deus, achando que aquilo que aconteceu foi uma injustiça. E os mentores da gente estão aqui justamente para nos ensinar que tudo que a gente passa, existe um propósito naquilo, existe um aprendizado por trás daquilo, e principalmente existe uma história ali de libertação, da gente quitar certas dívidas kármicas para que a gente possa com leveza ir para o próximo passo da nossa história. Então a segunda atitude que afasta você dos seus mentores e que impede a sua comunicação com os mentores é o uso de substâncias que tiram a sua consciência. Então qualquer substância que altere a sua consciência, ela vai afastar a manifestação do seu mentor. Porque os mentores, eles atuam no nosso plano da nossa consciência. Eles atuam querendo o tempo todo nos trazer consciência daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente precisa ser feito, da nossa vida, da nossa história. E para eles se aproximarem da gente, eles precisam dessa lucidez espiritual. E tudo que tira a sua lucidez, tudo que tira a sua consciência, ela interrompe a sua comunicação com o seu mentor. Então o uso de substâncias químicas, sejam drogas, sejam bebida alcoólica, psicotrópicos, eles atrapalham a sua comunicação com o seu mentor. Então eles alteram a sua consciência. Então quando a gente está usando certos elementos para alterar a nossa consciência, nós muitas vezes estamos querendo nos anestesiar, a gente está querendo nos afastar da realidade, enfim, muitas outras situações. Então isso afasta os nossos mentores, porque os nossos mentores querem justamente nos dar mais consciência. E eles precisam da gente estar com a mente, com o canal mental mais límpido, mais claro, mais lúcido, para que eles possam se manifestar. Seja através de intuições, de pensamentos, de sonhos, mas os nossos mentores se manifestam e eles o tempo todo estão querendo passar uma mensagem pra gente. E se a gente faz com que esses canais de manifestação dos nossos mentores, principalmente no nosso corpo mental, fiquem com muitas sujeiras, muito deletérios, isso atrapalha a manifestação. Então tudo aquilo que altera a nossa consciência, substâncias e inclusive sentimentos, escolhas de pensamentos, pensamentos de muita raiva, de tudo isso, faz com que os nossos canais ficam obstruídos, como se nossos canais fossem canos mesmo, e eles às vezes estão cheios de sujeira. Como que vai passar por esse cano, essa intuição, essa orientação do seu mentor? Como você também vai percebê-lo? Então nós precisamos limpar esses canais de manifestação dos nossos mentores com a gente. E a primeira atitude que a gente tem que fazer para limpar esse canal é não alterar a nossa consciência, que a consciência é uma dádiva, é um presente espiritual que Deus nos concedeu para viver essa encarnação. E a gente, por vontade própria, livre, alterar essa consciência, não faz bem. É algo que a gente, na verdade, está fugindo do propósito da encarnação, que é estar cada vez mais desperto espiritualmente. Então, o uso de substâncias afastam, sim, os nossos mentores. E o mais importante, gente, eu falei dessas duas atitudes que às vezes a gente está tendo e que isso atrapalha a nossa comunicação com o nosso mentor. E o que eu posso dizer intensifiquem cada vez mais a sua sensibilidade para perceber as orientações dos seus mentores. Saiba que todos aqueles que estão encarnados aqui na Terra estão sendo olhados por um olhar daquele que ama muito cada um de vocês, que são seus mentores, seus amigos espirituais, que trazem, através da presença deles, o amor de Deus, o amor do Cristo. Então, que a gente possa cada vez mais caminhar rumo aos nossos mentores e não nos distanciarmos dele. E perceber que essa escolha é nossa. A gente pode estar mais alinhado às energias e a nossa percepção pode estar mais voltada para perceber o mundo espiritual, os nossos mentores, aquilo que vem da nossa essência, da nossa alma, ou a gente pode estar envolto em muitas coisas do ego, muitas coisas que nos tiram daquilo que é essencial na nossa vida. Então, que possamos cada vez mais estarmos próximos dos nossos mentores. E lembre-se, toda revolta e toda falta de consciência atrapalha essa comunicação. Agradeço a cada um de vocês e até o próximo vídeo.